A paz do Senhor, queridos irmãos, que bom nós podermos, mais uma vez, estarmos aqui nos reunindo virtualmente, podendo compartilhar a palavra do Senhor e princípios de vida que estão neste manual maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Amém, graças a Deus. Espero que você esteja bem, espero que sua vida esteja segura. Temos orado por isso, para que o Senhor nos livre do mal. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente, te fortaleça. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, ao meu ver. Nesse tempo em que nós vivemos assim, tão cheios de ansiedades, nós vivemos numa atmosfera assim de muitas necessidades, não é? Eu vejo o quanto que às vezes os consultórios de psicologia estão aí cheios, os psiquiatras, pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas, palavrinha que eu vou usar aqui é insatisfeitas. Pessoas insatisfeitas. Gente que não consegue se satisfazer. Gente que não consegue ser contente. Esta é a palavra-chave hoje da nossa ministração: contentamento. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Filipenses, no capítulo 4, nos versos 10 a 13. Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13. Diz assim o apóstolo, olha que coisa maravilhosa. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus! Vamos orar? Pai, fala conosco neste momento, através desta mensagem. Venha nos fortalecer, nos edificar. Venha, Senhor, encher-nos do conhecimento da Tua Palavra e dá-nos a graça de sermos por ela, então, fortalecidos e abençoados. Em nome de Jesus. Amém? Olha o que o apóstolo fala. A gente ouve tanto isso, né? Não ouve tantas vezes as pessoas dizendo esse verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. É verdade. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Só que muitas vezes as pessoas tomam esse texto assim, fora do contexto. Não leram o que o apóstolo Paulo disse antes, dentro da sua ânsia de conquista, dentro da sua, ali nas suas ganâncias, muitas vezes, as pessoas declaram isso, né? Porque eu quero alguma coisa, porque eu quero alcançar isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que isso parece ser assim, essa palavra de encorajamento para a gente conquistar, para a gente conseguir continuar aí dentro dessa ideia de prosperidade. Quantas vezes já ouvi isso em ministrações aí de prosperidade, citar esse texto.
posso tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me parece ser isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não é verdade? Ele está aqui sendo grato à igreja de Filipos, né? Essa é a carta que ele escreve aos filipenses, gratos pela oferta que eles enviaram para ele, pela assistência que eles enviaram para ele, e dizendo assim da alegria que ele tem, por causa do cuidado que aquela igreja estava tendo com a sua vida. Mas ele diz algo aqui que é uma chave muito importante. Ele diz para nós assim, que eu aprendi a viver contente. É algo que nós precisamos aprender a viver contentes. É algo que eu gosto muito de falar. Eu falo muito sobre isso com os irmãos, nas oportunidades que eu tenho, mas eu gostaria de deixar isso bem registrado aqui hoje, para que você possa, inclusive, passar para outras pessoas. Isso é muito importante, que você, sendo abençoado, você possa transmitir, né? Fazer desse veículo tão maravilhoso que nós estamos tendo agora, essas mensagens gravadas no YouTube, você poder mandar isso para outras pessoas. É isso que nós temos que fazer, semear a palavra, não é verdade? E falar sobre contentamento é muito importante. Eu creio que se nós aprendermos, como o apóstolo está dizendo aqui, a estarmos contentes em todas as circunstâncias, em todas as situações, meu Deus, quantos remédios aí, antidepressivos e tantas coisas assim, né, que os irmãos estão aí se submetendo porque se deixam levar por esta onda, uma onda mundana. É verdade. Irmãos, preste atenção nisso que eu sempre digo. O diabo trabalha com as mentiras. O diabo trabalha no campo das palavras. Ele é o enganador, o mentiroso desde o princípio. E o que nós temos em torno de nós é toda uma atmosfera que gera exatamente isso, que gera essas ansiedades, essas insatisfações. A gente vê aí o tempo inteiro, meu Deus do céu. Agora, o pessoal, né, se reformando. Hoje, meu Deus, a gente vê umas meninas bonitas, já bonitas, mas de repente vai lá e faz uma harmonização facial. Está todo mundo fazendo hoje a harmonização facial, né? Para ficar mais harmônica a face dele. E aí, meu Deus do céu, aparece uns assim, né, que faz a harmonização e fica com a cara, outros ficam assim, com os beiçola, fica gente insatisfeita consigo mesma. Gente, veja bem, gente já bonita, né? Gente já bonita. E essa questão de beleza, queridos, isso é absolutamente relativo. O que é bonito numa pessoa, eu vou dizer para você o que a Bíblia fala, que o coração alegre aformoseia o rosto. O que faz uma pessoa bonita é a alegria. Alegria. Tem gente aí que, se você parar assim, observar os traços daquela pessoa dentro aí desses padrões de beleza que a gente tem visto, né, do narizinho bonitinho, essas coisinhas todas aí que falam, né, que definem uma pessoa como bonita. Se você olhar para determinadas pessoas, você vai ver que ela não tem muito disso. Mas ela é linda. Ela é linda pela alegria que ela irradia, pelo prazer que se tem de estar ao lado dela. É gente que transborda. Olha isso que eu estou dizendo. Gente que transborda. Porque somente uma pessoa contente pode transbordar. Né? Olha isso. Somente uma pessoa contente pode transbordar. A palavra contentamento, a palavra contente, ela tem assim um significado, que a gente fala logo assim, feliz,
até mesmo satisfeito também, é mais ou menos uma coisa de contente, né? A gente leva sempre para o lado da felicidade. Mas a raiz dessa palavra, por exemplo, satisfeito, quando a gente come bastante, a gente fica cheio, aí o que você fala? Estou satisfeito. Satisfeito quer dizer o quê? Cheio. Cheio. A satisfação é o enchimento, é quando não cabe mais. Então, esse é o significado do satisfeito, é porque está cheio. Contente também é a mesma coisa. Contente está ligado ao conteúdo, tamanho do vaso. Olha, contente depende do tamanho do vaso. Você só pode transbordar quando o seu vaso está cheio. E o que o diabo faz é aumentar o tamanho do vaso. Esse é o trabalho do capiroto. Aumentar o tamanho do vaso. Gerar necessidades. Gerar insatisfações. Sabe? Mostrar para você que aquilo que você tem não está bom. E te levar a ficar olhando para o que o outro tem. É um negócio meio de doido essa relativização das coisas. É quando você tira os olhos do que você tem, é quando você tira os olhos do bom que você já alcançou. Do bom que você já alcançou. E de coisas muito mais importantes do que as coisas materiais. Porque o verdadeiro contentamento, ele começa a partir desse olhar para dentro e de ver a riqueza que você já alcançou. E principalmente você, meu irmão, minha irmã, que já tem Cristo em sua vida, que já tem o Espírito Santo habitando em você. Olha que Jesus contou aquela parábola daquele homem que encontrou uma pérola de grande valor e ele vendeu tudo o que tinha para ficar com a pérola. E ele ficou muito contente, ele ficou regozijante por causa do tesouro que ele alcançou. Um tesouro de tantas possibilidades, oh glória a Deus! Olha o que a palavra de Deus fala em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito, amor, alegria, paz. Tantas coisas que estão sendo buscadas em bens materiais, em forma física, não é? A pessoa se olha no espelho, a gente vê isso aí direto, se olha no espelho, não tá bom isso, não tá bom aquilo e tal, eu preciso emagrecer, eu preciso engordar. Meu Deus do céu, nunca está feliz e nunca vai estar feliz, porque entrou nesse princípio maligno, o princípio da insatisfação. Porque quando você acha que você precisa de alguma coisa para ser feliz, e quando você alcança, aquilo deixa de ser importante, porque há um princípio operando na sua vida, esse princípio da insatisfação, essa seta maligna, essa mentira do diabo, que você já tinha, você queria ter, por exemplo, você tem um carrinho ali bom, né? Já está funcionando, te levando para tudo quanto é lugar, mas aí alguém chega para você, mas esse carro seu está muito velho, muito feio, aí você já começa a acreditar naquilo, você já não começa a olhar para a utilidade do carro, para o que ele foi feito, que é te conduzir, te levar, aí você já começa a querer um carro melhor, aí você vai se endividar, você vai correr atrás, né? Essa coisa, o Senhor vai me dar, o Senhor vai me dar, fica essa coisa, o Senhor vai me dar um carrão, e aí quando você entra lá no carnezão, quantas vezes eu já vi isso, meu Deus? O cara entra num carnezão ali, numa prestação doida, e ele já chega assim, bota aquele adesivo, presente de Deus. Oh, meu Deus do céu, a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz angústia. E bota o presente de Deus, mas ele vai ficar angustiado de estar ali com aquela dívida e ter que pagar aquele carnezão. Por causa do quê? Essa coisa de descontentamento. Nós precisamos aprender a viver contentes. O melhor é isso. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas o que é essa abundância? Abundância é riqueza, abundância é abundância de bens. Foi isso que o Senhor quis dizer? Eu creio que não.
Eu creio que não. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem sobre essas coisas. Quando ele instrui o seu discípulo Timóteo, ele, lá na primeira carta a Timóteo, ele diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Preste atenção nisso. O que determina o seu contentamento não é o quanto você tem, mas o quanto você precisa. Qual o tamanho do seu vaso? Se o seu vaso for muito grande, meu querido, minha querida, muitas vezes é difícil de encher. E porque é difícil de encher, é difícil de transbordar. É complicado isso, porque a pessoa descontente, ela deixa de ser uma pessoa generosa. Ou então, vai ser assim uma pseudo generosidade, querendo ativar princípios que não são assim, princípios enganosos. Eu vou falar sobre um princípio que tem sido usado de uma maneira enganosa, porque o que está escrito lá em Mateus diz o seguinte, Lucas 6,38, olha o que está escrito ali: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Olha o que está escrito. E aí as pessoas pegam esse termo assim, não, eu preciso dar para eu poder receber. Então, quanto mais eu der, mais eu vou receber. Mas os olhos dele não estão na generosidade. A motivação real deste dar é a ganância. Ele quer receber, ele entendeu isso de alguma forma. Ele clicou, ele virou essa chavinha e falou assim, quanto mais eu der, mais eu vou receber. Então, se eu der muito, eu vou acabar ficando rico. Não é assim? Olha que coisa! E aí é bênção de Deus, né? Porque eu dou muito para eu ficar rico. O meu foco, a minha visão é o quê? É a minha riqueza, é a minha prosperidade. Ah, queridos, isso é um assunto tão complicado, não é verdade? Mas é simples. É simples. É simples quando nós entendemos o que é prosperidade para Deus. Prosperidade para Deus é transbordamento. Isso é prosperidade. É transbordamento. O Senhor, Ele planejou isso para nós. Que nós sejamos sempre transbordantes. Que nós tenhamos o suficiente para nós e que nós possamos dar para os outros. Preste atenção nisso. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Antes, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Viram? O Senhor, Ele quer nos satisfazer e, uma vez satisfeitos, ou seja, nunca mais nós vamos ter sede, nós vamos nos tornar uma fonte. Primeiro Ele nos sacia, Ele enche a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Transbordante, preste atenção nisso, não é para nós. O que transborda é para os outros. E o Senhor quer que nós sejamos transbordantes. Mas só seremos transbordantes a partir do ponto em que estamos contentes. Oh, glória a Deus! Eu oro para que você entenda isso. Que você possa tomar isso como uma verdade para você. Que a questão do contentamento não está em você conseguir alcançar tudo aquilo que você almejou alcançar. Pare, não é isso não. O que nós temos que aprender
é a olharmos para nós mesmos e mudarmos o tamanho do vaso. Que tal isso? Que tal mudar o tamanho do vaso? Que tal trabalhar no tamanho do vaso? Do que esse trabalho enorme em buscar alcançar todas as coisas que nós planejamos e almejamos, mude o olhar. Passe a olhar para o vaso, do que realmente você necessita. Se você necessita de tantas coisas que você já tem, por exemplo. Olha que coisa importante. Essa é uma boa medida, uma boa atitude. Dentro desse processo que o apóstolo está dizendo, aprendi a estar contente. Em qualquer situação eu estou bem, em qualquer uma. Eu sei viver na fartura, porque a fartura não vai mudar o tamanho do meu vaso. Eu não vou, uma vez que eu estou na fartura, eu não vou agora aumentar o meu vaso para que aquele seja o meu novo ponto de contentamento. Misericórdia, não. Sei viver na fartura. E quando tem fartura, o que a gente faz? Transborda. Opa. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 8 a 11. Eu vou ler para vocês. Deus pode fazer-vos. Ele falando aos Coríntios, esse texto está no contexto da oferta que a igreja estava levantando, né, para a necessidade. Paulo organizou uma grande coleta porque a Judéia estava passando por uma fome. E as igrejas da Grécia, da Ásia, elas se uniram para prover a Judéia, a igreja da Judéia, com sustento, nas suas necessidades. E é dentro desse contexto que ele fala assim, não é? Olha, ele diz assim, como é que é? Do verso 8, isso. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Você tendo ampla suficiência, que é contentamento, você possa superabundar em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha o propósito de Deus, enriquecendo-vos em tudo, enriquecendo você em tudo. Sabe para quê? Você poder comprar um carro novo, você ter uma casa maior, né? Sua casa tá pequena, aí você vai comprar uma casa maior, porque agora você está mais rico, né? Então você precisa de ter uma casa maior porque você é mais rico. Não. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Meu Deus do céu. A qual, a generosidade, faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Oh, meus irmãos, não tem coisa melhor do que essa. Algo que alegra o coração do Senhor é quando alguém que está ali passando por uma necessidade e com certeza levou o seu coração a Deus, mesmo assim, seja qual for a religião, esquece isso, mas ele está ali levando e dizendo, oh meu Deus, me ajuda. E aí quem surge? Você, né? O Filho de Deus, o servo de Deus, que vem responder a oração daquela pessoa. E o que aquela pessoa vai fazer? Graças a Deus. Graças a Deus. Em tudo dai graças, é o que diz a palavra.
Quando a gente diz assim, Senhor, usa a minha vida para a tua glória, usa a minha vida para o louvor do teu santo nome. É isso que Deus quer mesmo, usar a sua vida para o louvor do seu nome, através da sua generosidade. Generosidade material, generosidade emocional, generosidade espiritual. Porque quando você é satisfeito, quando você é contente, você irradia em todas estas áreas. Você tem para dar, você tem para dar, você tem como ministrar alegria, você tem como ministrar paz, você tem como ministrar o alimento, não é verdade? Às vezes a gente vê pessoas com tão pouco. Nós tivemos algumas experiências, estamos tendo algumas experiências durante essa pandemia de distribuição de cestas básicas para pessoas que estão passando tantos problemas e temos nos deparado assim com pessoas maravilhosas. Gente que não tem nada, nada, e que quando recebe uma cesta básica, sabe o que faz? Divide com o vizinho. Isso me emociona demais. Isso é maravilhoso. Quando ele divide, ele já não tem nada. E aí, sabe, enquanto tem outras pessoas que querem ter muito, né? Que querem se ganhar duas, guarda as duas, porque não sabe se vai ganhar de novo. Olha só. E deixa o outro que está ali passando necessidade na dele lá, ou seja, cada um por si, né? Essa pessoa, o vaso dela é um vaso errado, né? Um vaso grande. Ela não se satisfaz, ela não é capaz de transbordar. Nós temos tido, assim, visto pessoas lindas, corações lindos, gente simples, gente pobre, gente, sim, precisando de tanto e fazendo isso, como a igreja de Filipos, né? Paulo, quando agradece a igreja de Filipos, ele fala assim, quer ver? Ele tem alguma coisa assim, aliás, deixa eu ver aqui, Paulo escrevendo sobre a igreja da Macedônia, olha só, também irmãos, está em 2 Coríntios 8, de 1 a 4, também irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, eu testemunho, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Pedindo com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. No meio da profunda pobreza deles, eles eram capazes de transbordar. Contentamento. Então, queridos, tem umas chaves importantes a serem ligadas aí na nossa vida, que podem nos levar a um caminho de alegria, a um caminho de satisfação, a um caminho de frutificação, esse transbordamento que o Senhor quer e já poderia estar realizando na sua vida. Você já tem tanto para dar. Você vai ver. Ao invés de você estar aí querendo alcançar tanto mais, vamos olhar para o tamanho do vaso? Vamos começar a diminuir o vaso? Porque aí você vai, né? O vaso está ali, parece que está vazio. Aí você começa a diminuir o vaso, ele começa a ficar cheio, com o mesmo tanto que você tem. Olha que coisa importante. Não mudou nada do que você tem, e aí o que você tem começa a encher o vaso, porque o vaso é que está diminuindo. E diminuindo o vaso, o que você tem já começa a encher o vaso, e aí enche o vaso, você já está contente, não é? Mas você quer o quê? Transbordar. Então, se você quer transbordar, vamos diminuir mais ainda o vaso? E se a gente diminuir mais ainda o vaso,
Aí aquilo que você já tem já não cabe mais no vaso. Começa a transbordar. E você começa a ser assim, esse instrumento de bênção. Alguém através de quem, como está escrito aqui em Coríntios, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Aprendi a estar contente em toda situação. Faça disso um alvo na sua vida. Olhe para si mesmo. Vamos olhar para a nossa vida, olhar para a nossa casa. Né? Para terminar, uma historinha que eu ouvi há muito tempo, de uma pessoa que chegou para um mestre dizendo assim, né? Dizendo para ele que a casa dele estava pequena. E aí, quando ele disse que a casa estava pequena, o mestre, que ele foi buscar conselho ali no mestre, o mestre falou assim, olha, se eu mandar você fazer o que eu mandar você fazer, você vai fazer? Ele falou, não, tudo que o senhor mandar. Se é para eu ter uma casa maior, tudo que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Aí o mestre falou assim, então tá. Então eu quero que você arrume uma cabra e leve para dentro da sua casa. Uma cabra, leva uma cabra para dentro da sua casa. Aí o cara, obediente, né, ele, né, assim, confiando no conselho do mestre, levou a cabra para dentro da casa dele. E a cabra andando poc, 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 com as patinhas, fazendo aquele monte de cocô de bolinha, e fedorento, né? Isso é bode, né? Isso é bode, né? E aí fazendo aquela bagunça na casa. Aí passou um mês, ele voltou no mestre. Falou assim, mestre, levei a cabra para minha casa, né? E o senhor disse que a minha casa ia aumentar. Aí o mestre falou assim, mas a casa não aumentou, não? Eu falei, não, com aquela cabra lá dentro da minha casa. Pois é. Eu falei assim, então você vai ter que fazer mais uma coisa. Leva uma vaca agora. A cabra e põe mais uma vaca dentro da sua casa. Aí o cara, uma vaca, mestre? Põe uma vaca lá dentro. Aí botou a vaca dentro da casa dele. Aí pronto, né, irmãos? Imagina uma vaca dentro da sua casa, aquele bicho daquele tamanho. E a vaca, aquele monstro lá dentro, onde ele queria passar, já não conseguia passar, porque a casa ficou apertada, né? Aí ele não conseguia, porque aquela vaca ocupava um espaço gigante. E que o cocô aumentou também, né? Então ele ali ficou com aquela vaca. Passou um mês, voltou no mestre. Falou assim, mestre, não estou aguentando mais aquela cabra e aquela vaca dentro da minha casa. E o senhor disse que a minha casa ia aumentar, mestre. O que eu faço, mestre, para a minha casa aumentar? Ele falou assim, agora você tira a vaca e a cabra da sua casa. E ele tirou a vaca e a cabra da casa dele. E quando ele olhou, a casa dele ficou gigante. Sem a cabra e sem a vaca na casa dele, a casa dele ficou gigante. A mesma casa. Não mudou em nada o tamanho da casa. Mudou a percepção do que ele já tinha. Vocês estão entendendo? Pois é, o que nós precisamos mudar é o tamanho do vaso. E aí nós vamos ver o quão contentes nós já poderíamos ter sido, estar sendo, e o quão transbordante nós podemos ser. Espero ter te abençoado com essa palavra, que Deus realmente venha abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, mudar a nossa forma de pensar, nos libertar desse laço, dessa mentira consumista, dessa coisa tão maligna que tem gerado tanta insatisfação nos nossos corações, não é? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento e rogo a tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que essa palavra possa, então, Senhor, trazer alegria, trazer contentamento, gerar no coração dos teus filhos os sentimentos, Senhor, que o Senhor quer que nós sintamos, pela riqueza que já temos, principalmente por causa da tua presença em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu te peço. Amém, amém, glória a Deus. E como foi falado, mande essa mensagem para aquelas pessoas que estão aí tão insatisfeitas,
tão angustiadas e que já têm assim tanto em suas vidas para estarem transbordantes. Em nome de Jesus. Amém.